para você que acompanha a Rede Vida. Nós começamos mais um programa Bendita Hora. São 3h10 da tarde, 15 horas e 10 minutos. Para você que nos acompanha em mais um programa. Lembrando, eu sou o Hugo Rocha, você já me conhece. E eu estou aqui substituindo o nosso querido Padre Marcos, que está de férias, descansando um pouquinho. Ele também é filho de Deus, como a gente falava aqui antes. E nesse período eu estou com vocês. Se você participa do nosso programa pelo nosso chat, youtube.com/@TV Rede Vida. E eu gosto sempre de frisar, a sua participação é muito importante para nós, porque com a sua participação a gente torna o programa muito mais interativo e com muito mais conhecimento, porque às vezes as minhas dúvidas não são as dúvidas de vocês, mas vocês podem colaborar com esse pequeno apresentador que vos fala. E agora eu começo a apresentar cada um dos meus convidados que estão aqui. Eu tenho duas debutantes na bancada. Vou começar por ela, que é colega de profissão, jornalista, Cláudia Santana. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês. A alegria é nossa de poder contá-la na bancada do Bendita Hora. A Cláudia, ela é formada pela PUC aqui de São Paulo, com estudos na Harvard, tem mais de 17 anos de experiência em rádio e televisão e também tem uma abordagem com empresas. Ela é especialista em comunicação integrativa, oratória e relações de trabalho. Nós conversaremos muito com a Cláudia ao longo do nosso programa. E ainda nessa sequência de debutante que está conhecendo a bancada do nosso programa, a doutora Adriane Yamamoto, endocrinologista e pediátrica. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Endocrinopediatra é uma coisa muito, assim, para mim, inédita, mas eu sei que é uma profissão e um ramo muito grande, não é? Sim, é uma especialidade difícil de ser encontrada, sim, mas é uma especialidade muito importante para as nossas crianças. E você, vou te chamar de você. Claro, favor, claro. doutora. É membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, você é pós-graduado em Medicina Integrativa e possui especialização em Nutrição Materno-Infantil, certo? Certo, correto. Muito bem, então é um tema que nós vamos abordar muito no nosso programa, que bom tê-lo aqui, viu? Obrigada. E agora, os meninos que já estão da casa, já fazem parte aqui, já tem ponto, já recebe reconhecimento facial. Ele, Damião Silva, neuropsicólogo, seja bem-vindo, Damião. Obrigado pelo convite, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Uma honra, você é pedagogo, palestrante, mestre em avaliação psicológica e você também tem avaliação em neuropsicologia, superdotação, TEA e TDAH, certo? Sou neuropsicólogo especialista em avaliação de pessoas com TDAH e superdotação. Uau, e autismo também. Nós vamos falar sobre isso no programa, que é um tema que tem crescido bastante, né? Bastante Pelo relevância. menos a intenção, né? Sim. Muito bem. Crescimento não significa qualidade das informações. Exatamente. Você trouxe a qualidade da informação no programa de hoje. Obrigado, viu? É isso. E ele, Rodolfo Beltrame, que já esteve aqui no programa comigo, participando como convidado, né, Rodolfo? Sempre uma honra. Mais uma vez, bem-vindo. Rodolfo é educador físico. Isso. Boa tarde para você. Boa tarde. Rodolfo foi atleta de Kung Fu, conquistou títulos de campeão mundial, ele tem graduação, ele é formado em Educação Física pela Universidade de São Judas, tem pós-graduação em treinamentos e tem uma série de muitas coisas para falar sobre esse campo que é necessário, principalmente não só no começo do ano, mas em todo o ano, não é? Como eu lesionei muito durante a minha carreira de atleta, eu sei me consertar e, consequentemente, aprendi a consertar os outros, né? Que bom! Então você vai ensinar para nós hoje no programa como começar sem se machucar. Vamos lá. E nós vamos para o pensamento do dia, para começar o nosso programa. Pensamento na tela. Pontos de virada começam em becos sem saída. Isso é bem interessante, não é? Às vezes a nossa virada de chave, virada de momento, acontece naquele momento que você fala, opa, o que eu vou fazer, né? Às vezes, na apuração de uma pauta, sempre acontece um negócio desse. O que eu faço a partir de agora, né, Cláudia? Parece que não tem luz e, de repente, vem a ideia. Ô, Damião, na vida da gente, profissional, pessoalmente, sempre há aquele momento em que você fala, o que vai ser daqui pra frente? Ou quando você foi demitido, ou quando você mudou de área, ou quando você, sei lá, começou ou terminou um relacionamento, né? Sempre, né? E a dúvida faz parte. Tem um momento de reflexão, descobrir para onde você quer ir, resgatar a sua própria essência, eu acho que isso é essencial. E são esses pontos esses decks sem saída que faz a gente regressar de onde a gente partiu. E aí, se reencontrar, talvez seja isso. Muito bem, então tá aí, ó, a gente começar esse programa sabendo que você pode se reencontrar, sabendo que você pode fazer
encontrar esse caminho, essa saída para você. E nós temos, hoje tem história aqui na nossa enquete, o chamado Dia do Fico. Ele refere-se ao dia que o então príncipe Dom Pedro, depois de imperador, né, como Dom Pedro I, declarou que cumpriria as ordens da corte portuguesa que exigiam sua volta a Lisboa, ficando aqui no Brasil. É o dia que ele fala, né, fica no Brasil. E a nossa enquete é a seguinte: o Dia do Fico, ele foi declarado em que local, em que ano, na verdade, né? O Dia do Fico foi declarado em que ano? 1822 ou 1824? Você vai votar pelo nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora. E depois, no fim do programa, como vocês sabem, eu trago o resultado para vocês. E a gente começa falando daquilo que cada um dos meus convidados tem de melhor, que é a especialidade deles e a participação no nosso programa. Vamos para a primeira notícia de hoje. Na tela, daqui a pouco. Muito bem. Então, vocês... Lembrando que eu quero a participação de vocês, viu, no programa. Muito. Primeira notícia. Apenas uma consulta ao psiquiatra pode definir um diagnóstico de doença mental? Damião, é muito importante isso, não é? Saber, esse primeiro momento, saber se você tem mesmo um diagnóstico, e só a consulta consegue fazer isso, né? A primeira consulta é essencial. Você tem que pensar que o diagnóstico de transtorno mental, a gente chama de doença mental, ele é muito complexo, né? Pensa um longa-metragem, um filme e uma fotografia. A primeira consulta, você faz uma fotografia ali. História de vida, sintomas, sinais, e a partir daí você começa a pensar essa trajetória. Onde tem prejuízo, onde não tem, o que é recente, o que é atual, entender o contexto de vida. Então, uma consulta, nunca você vai conseguir fechar ali um transtorno borderline, uma bipolaridade, porque precisa de história. Mas, no primeiro sinal de sofrimento, procure um bom especialista, que é de fato o início. Então, uma consulta nunca vai fechar. A gente tem diretrizes que precisa aprofundar, precisa buscar, às vezes, outras opiniões, ouvir os profissionais ali, psicólogos, neuropsicólogos, mas é importante, tem sintomas, tem sofrimento, busca um bom especialista. E lembrando que rótulos muito apressados causam mais prejuízos do que ganho. Então, é muito comum diagnósticos apressados que você não tem um bom ganho depois das intervenções. E aí, o que a gente fez de errado? Então, se fazer intervenção não está funcionando, o diagnóstico está errado. Ô, Damião, deixa eu te fazer uma pergunta. Se uma consulta é só esse primeiro quadro, o que você diz das pessoas que veem lá um videozinho de 15 segundos na rede social e já quer se autodiagnosticar? Então, isso é uma invenção da nossa época, né? Bastante contemporânea, as redes sociais fazem isso. Isso é totalmente inoportuno e inadequado. Porque, assim, se a gente for olhar o DSM-5, todo mundo tem sinal de alguma coisa. Então, você vai lá, ler o livrinho, você tem tudo, você tem. Então, não adianta, você precisa entender o que esses sintomas traz de prejuízo na sua vida. Então, você ser esquecido, mas você tem TDAH, você pode ter dormido mal, se alimentou mal, enfim, né? Então, infelizmente, o aumento se dá em função desses autodiagnósticos que a gente vê o tempo todo. Isso não é saudável, é perigoso. Tem que se cuidar, né? Tem que buscar um especialista. O nosso diretor Rodolfo Zani quer fazer uma pergunta. Rodolfo, a palavra. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Doutor, é o seguinte, é muito comum a gente ir, às vezes, numa primeira consulta num psiquiatra e você já sair de lá medicado. E, às vezes, tem muitas pessoas que dizem isso. Você toma esse remédio e daqui 3 meses você volta. Isso não seria um pouquinho precipitado? Porque, como o senhor disse, não dá para fechar um diagnóstico numa primeira consulta, mas uma medicação já pode ser dada assim nessa primeira consulta de uma maneira mais tranquila, ou seria necessário mais consultas? Então, cada caso é um caso. Você tem que pensar o que você está trazendo de sintoma emergente naquele dia. Óbvio, se você estiver lá com sintomas de ansiedade bastante intenso, sintomas depressivo, um bom psiquiatra ele vai entender que aquele seja o momento. Até porque a medicação ela não tem a ver com o diagnóstico em si. Então, eu tenho lá bipolaridade, o que está me fazendo prejuízo agora? Essa questão mais de humor, de ansiedade. Então, os sintomas ali, eles vão ser essenciais para a gente determinar ou não a medicação. Mas a intervenção não é só medicamentosa. Então, e também tem um tempo de ação da medicação. Então, toma e volta aqui 3 meses, pode ser uma consulta um pouco vazia demais, né? Mas pensar em tempo. Uma consulta de 2 horas é diferente de consulta de 15 minutos. Então, eu tenho que pensar na questão da qualidade desse tempo. Então, uma consulta de 15 minutos, eu não consigo fazer nada. Olá, meu nome é tal, acabou o tempo. Aí, tal a receita, então isso não vai funcionar. Mas uma boa consulta ali, exploratória, a gente consegue sim pensar qual que é o melhor caminho naquele momento. Tem que lembrar que às vezes está em crise.
pânico. Então, a gente tem que pensar o que aquele paciente está levando naquele momento, naquela hora. E é sempre bom a gente se atentar nesse quesito de saúde mental nesses tempos de muita informação que a gente tem, né, Dani? Exato, e filtrar. Eu acho que aí que tá o grande questão, a dificuldade de você filtrar. Você tem acesso Instagram, Facebook, Twitter, nem é mais Twitter, né? O X, TikTok, tem tudo. Então, assim, você pode ter essa sensação, mas buscar o especialista vai te dar essa garantia. Então, assim, o vizinho não indica, eu tomei isso para depressão. Ele tomou aquilo, não é você. Né? Então não pode, eu já atendi paciente de terapia que tinha comprado um antidepressivo porque a vizinha tinha tomado, falou que funcionou. Isso é uma bomba, a gente recebe a medicação, ela age de forma diferente, né? Então tem que pensar naquela história. Muito bem. Olha, e isso é importante, e eu acho que um link necessário para se fazer quando a gente fala sobre questões de mental, de saúde mental, é o trabalho, né? E a nossa próxima notícia tem a ver com trabalhos. Vamos colocar a próxima notícia para discutir um pouco mais sobre ela. Olha, trabalho remoto em 2026. As empresas andaram para trás? Cláudia, por que eu fiz esse link? Porque às vezes o excesso do presencial ou o excesso de uma carga de trabalho muito grande faz com que haja a necessidade de um respiro. E talvez a flexibilidade de um pouco home office, um pouco presencial ajudar. Mas nesse caso, como que você tem observado o trabalho remoto para 2026? Olha, Hugo, o que aconteceu com o trabalho, na pandemia, todo mundo foi trabalhar online. Então, teve aquele período, né, que a gente não sabia trabalhar em casa, as pessoas foram descobrindo. E as relações, por incrível que pareça, até se fortaleceram. Porque elas não dependem da qualidade da nossa presença. Elas dependem do quanto a gente está disposto a realmente dialogar, ter boas conversas, da nossa intenção em realmente criar vínculos. Ela independe da presença física. Né? Às vezes online a gente conseguia ter até uma mensagem corporativa, um grupo mais coeso, mais unido. Acabou a pandemia, deu muita vontade de ir para a rua, então vamos. Mas assim, todo mundo agora, que nem a gente está aqui em São Paulo, o trânsito é inviável. Os bairros, alguns bairros que são especialmente assim, Vila Olímpia, alguns que têm muitas empresas, elas não comportam, as ruas não comportam, os restaurantes não comportam. A vida das pessoas voltou a ficar muito estressante e deu saudade. Poxa vida, era tão gostoso ficar em casa, mas aí eu vou perdendo o vínculo e a cultura da empresa. Então, na verdade, o que a gente vê para 2026 não se trata assim, vamos então voltar todo mundo para a empresa presencial? E paralelo a isso, depois a gente vai ter uma outra notícia que a gente está falando de solidão. A solidão não é porque estamos em casa sozinhos trabalhando, é porque nós não nos sentimos pertencente àquele grupo. A gente então pode estar em casa e estar mais alinhado com um grupo do que quando você está presencial. Muitas vezes presencialmente a sobrecarga de trabalho é tão grande que a gente não tem tempo de diálogo com as pessoas, de realmente uma entrega, porque a gente não é máquina. E a gente está vivendo agora essa era das IAs, das máquinas ocupando. Então, que bom, talvez sobre mais tempo para a gente dialogar com os colegas, olho no olho, porque a gente passa mais tempo trabalhando do que com a família. E acontece também uma outra vertente aí. As pessoas por si estão se fechando cada vez mais. Eu queria, você é jornalista também, a nossa profissão ela é bem desgastante quando a gente fala de hard news. A minha realidade, ou a realidade da Rede Vida é um pouco diferente daquilo que a gente acompanha nos veículos que tem notícias a todo instante. Eu queria que você relatasse um pouco de como é esse dia a dia extenuante que faz com que essa realidade que você citou, de ter muita gente, mas estar sozinho, porque você precisa entregar resultado. Exato, você tem que entregar. Acaba fazendo com que no fim do dia a coisa seja difícil. E a pessoa se sinta solitária, ela se sente sem apoio, muitas vezes com um chefe que não tem nem tempo ele de dialogar. Porque ele chega na redação, já se fecha ali no pequeno grupo, ele tem que sair para a rua, tem que pesquisar pauta, tem que apurar. Às vezes ele conta com o apoio da equipe, mas você lembra antigamente, a gente ia para a rua, tinha o motorista, tinha o produtor, tinha o pauteiro, o produtor 2, o editor, alguém para segurar o cabo, alguém até para, né?
Hoje em dia, e já tem muito tempo, tem muitos repórteres que são cinegrafistas. Sim. A pessoa está sozinha, às vezes naquela confusão de bomba, às vezes a polícia está ali num clima e ele está sozinho, filmando, narrando, apurando, ouvindo, acontecendo. E ele chega com aquele material, tem que editar, tem que entregar, ainda tem que ter saúde mental. É complicado. Ele se sente sozinho. Vocês imaginem, a gente citou uma profissão, que é a nossa, aqui em comum, jornalista. Você imagine todas as outras profissões e eu vou citar de quem está na mesa. Neuropsicólogo, educador físico e endocrinologista. Vocês imaginem a dificuldade que cada um desses profissionais tem. Já com o café, viu? Já nosso programa vai seguir com o café. E eu quero, na terça-feira eu mandei um abraço para o pessoal do Paraná. Agora eu quero mandar um abraço para o pessoal do Maranhão e do Pará, que nós temos uma audiência significativa, tanto no Maranhão como no Pará. Vai aqui o nosso beijo para vocês, porque eu sei que vocês estão assistindo e acompanhando. E eu quero a pergunta de vocês também para os nossos convidados, porque a gente vai seguir aqui com notícia e a gente vai ver a partir de agora qual é o próximo tema que nós vamos debater. Vamos lá, Rodolfo? Avaliação inicial individualizada é fundamental antes de iniciar as atividades na academia? Rodolfo Beltrame. Apesar do desuso desse tipo de avaliação, seria necessário, principalmente com o surgimento dessas grandes redes que são chamadas de low costs, que são academias gigantes com poucos profissionais, que eles praticamente alugam o espaço de treinamento. E a pessoa ou as pessoas ficam praticamente livres lá dentro, com um profissional que atende sabe-se lá quantas pessoas, numa área de 1.000, às vezes 1.500 metros quadrados. Então a avaliação inicial, ela é que vai fazer um mapeamento de quem é você, do que você pode, o que você não pode, quais são suas necessidades. Às vezes nem você sabe de algum desvio de padrão de movimento que você possui e nossas articulações, elas são como o colchão da nossa casa. É uma analogia que eu faço. Vira e mexe, os fabricantes não falam para a gente trocar a posição do colchão para levar a vida útil um pouco mais adiante? Nossas articulações são iguais. Se você tem um desvio de padrão de movimento, você vai ferindo a cartilagem naquele pedacinho. É como se você pulasse no colchão numa única região. Se você fizer isso num dia, não vai ferir o colchão. Mas se você fizer isso ao longo de alguns anos, você vai deixar um vício na espuma, que são as nossas cartilagens. Uma vez você criando esse tipo de lesão, não tem regresso, porque cartilagem não se regenera. Então, por mais que pareça inocente você iniciar uma atividade física, seja ela qual for, mas principalmente dentro de uma academia, você acha que você está apto porque você não tem dores, não tem nada, você pode passar a ter por não ter feito uma avaliação com um profissional competente para que ele avaliasse e direcionasse você ao seu treino e suas necessidades. Cada pessoa tem o seu objetivo, cada pessoa tem sua intenção, mas todos queremos saúde. No fim das contas, a gente quer ficar bem. Você começou a sua resposta, Rodolfo, falando de algo que a gente vê cada vez mais, que são esses espaços, essas academias de rede, que é como um supermercado, que é como uma farmácia, tem uma a cada esquina. Isso é bom, por um lado, porque facilita o acesso, né? A gente tem perto de casa, 2, 3, isso é muito bom, concorrência é saudável, só que tem um perigo de você chegar num local desse sem um atendimento, não é? E aí você vai no embalo de um amigo, né, que tenha um condicionamento físico melhor. Posso fazer uma comparação por favor, recente? Aconteceu esses dias. Vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos? Com o ministro da Saúde falando sobre a nova pirâmide alimentar das pessoas? Sim. É como se fosse um grande supermercado. No grande supermercado, você tem comida de verdade? Tem. Mas você tem os hiperpalatáveis à mão, com luzes especiais, em posições de fácil acesso. Embalagem bonita. Tudo maravilhoso, chama a atenção de criança, jovem, chama até a nossa atenção. E aquilo não é sinônimo de saúde. Então, quando você tem uma grande rede de academia, é a mesma coisa. Ela te oferece todas as ferramentas. Você pode entrar e escolher o hiperpalatável e de repente ficar feliz porque você conseguiu realizar, porque é fácil e você pode estar se lesionando sem saber. Então é a mesma coisa, você tem que passar por alguém, não importa em que academia você vá, procure o direcionamento de um profissional. É como eu acredito que os doutores que estão aqui conosco, o doutor Damião, o doutor Adriane, quantos de vocês já não enfrentaram pacientes que chegam no consultório já diagnosticados por eles mesmos? Sim. Eu vi no Google, eu vi no ChatGPT, eu vim aqui, eu quero a receita desse remédio que o meu está acabando. A pessoa já até conseguiu o remédio.
É a mesma coisa dentro de uma academia, só que, pessoal, vocês estão lidando com o seu maior patrimônio, que é o seu corpo. E também, assim, cada pessoa tem uma comorbidade diferente. Um é cardiopata, um é obeso, o outro tem hipertensão arterial. Então, o treino não vai ser igual para todo mundo. Por isso que precisa da avaliação. Usando esse gancho da doutora Adriane, tem pessoas que têm artrose nível 1, mas o grau de inflamação é muito grande. E a pessoa mal consegue andar, mas ela acha que se esforçar vai fazer bem. Nossa. Depende do esforço. Eu tenho artrose nível 3. Eu tenho indicação de cirurgia e prótese no meu joelho direito desde 2016. Só que eu não tenho sintomas. Eu tenho uma grade muscular suficientemente grande e boa para que meu joelho não sofra. Posso vir a fazer a cirurgia algum dia? Fatalmente eu acho que eu não vou escapar. Mas enquanto minha grade muscular sustentar, mesmo sendo artrose nível 3, meu diagnóstico clínico e funcional é livre, porque eu sou assintomático. Então é muito individual, por isso a importância de uma avaliação física. Rodolfo, bom você tocar nesse fato da artrose, porque assim, você tem uma capacidade, você citou, né? A sua estrutura muscular permite que você ainda não faça a cirurgia. Tomara que não precise. Mas já tem indicação há anos. E aí, para quem está em casa, como é que a gente faz para se prevenir, para caso haja qualquer coisa semelhante, evitar também? Crie uma base muscular resistente. Perfeito. Pessoal, o que nós temos de senso comum, muitos de nós não temos acesso a médico. Sim. Porque hoje em dia não é todo mundo que tem acesso. Então use como farol amarelo a dor. Se você está fazendo uma atividade física, seja ela qual for, dentro ou fora de uma academia, se você tem dores, procure ajuda. Não precisa parar o que você está fazendo. Adapte, troque a atividade, peça ajuda a alguém, se você não tem acesso a um médico, mas evite aquilo que te gera desconforto de dor. Por quê? Nenhuma atividade física para quem é inativo, quando começa a fazer, não é confortável. Então, desconforto a gente vai ter. O que a gente não pode ter é dor. Teve dor? Acende o farol amarelo, procura ajuda, muda a atividade, tenta fazer algo para que você não se exponha a mais dor. Muito bem, isso é importante, a gente tem que ter um cuidado com a saúde constante e estar sempre amparado de um profissional, seja ele educação física, seja de saúde mental, seja no endócrino, isso é importantíssimo. E a próxima notícia trata exatamente deste ponto e a gente vai colocar agora na tela, que é, pela primeira vez, a obesidade supera a desnutrição globalmente entre crianças e adolescentes em idade escolar. Doutora Adriane, tem a ver essa obesidade com aquilo que ele falou, de você ter no supermercado a facilidade de encontrar tudo embaladinho, só que aquilo tudo é uma bomba? Sim, com certeza. Eu costumo falar para as mães que essa criança precisa descascar mais e desembalar menos, né? Então, comer mais coisas naturais, mais frutas e desembalar menos industrializados. Porque o papel do supermercado é realmente botar ali perto do caixa, né? Chocolates, salgadinhos, que chamem a atenção mesmo das crianças. E é o que a gente tem visto, as crianças estão ficando cada vez mais obesas por erro alimentar, né? É o que a gente chama de obesidade exógena, porque a gente tem a obesidade causada por alterações endocrinológicas, como hipercortisolismo, hipotireoidismo, né? Uma deficiência de hormônio de crescimento também pode dar obesidade, mas a obesidade exógena de ingestão é maior do que as causas endócrinas. E eu costumo falar para as mães que o grande segredo do tratamento da obesidade é a adesão familiar, né? Porque, sim, a criança não vai colocar o alimento dentro de casa. Então, essa família tem que estar reunida, essa família tem que estar com o mesmo pensamento que o seu filho está doente, porque a obesidade é considerada uma doença, né? Uma doença multifatorial, que a gente chama, né? Tem vários fatores que envolvem. A genética é uma grande causa da obesidade, mas existem outras doenças que podem levar à obesidade também. Então, é um mal do século, infelizmente. Então, a gente diz que em cada 3 crianças, pelo menos uma é obesa. Adriane, 2 pontos eu acho que são interessantes de abordar aqui. Criança adora doce, né? E a gente também, quando vai ficando um pouquinho... Sim. A gente continua gostando do doce. Mas tem um fator que você falou, a família precisa abraçar toda essa causa. O meu irmão, quando era jovem, tinha 10, 12 anos, ele era bem fortinho, sabe? E aí, a gente foi no médico, o médico falou, olha, isso aqui tá todo pré-diabetes,
E aquele momento, por incrível que pareça, ele mudou sozinho. Hoje meu irmão é esbelto, faz academia, faz tudo. O que fazer, primeiro, para a criança também tomar consciência de que aquilo é um risco e como fazer com que há um despertar para melhorar a saúde quando há um problema, claro, voltado a essa questão da alimentação. Então, crianças maiores é mais fácil, né? Afeta muito a autoestima, sofre muito na escola, fica com dificuldade de praticar atividades físicas, o joelho dói, tudo dói e tal. Então, é mais consciência, a família conversa, fala que aquilo ali está gerando um problema de saúde, a criança já entende. Agora, com crianças menores, realmente precisa ser essa reunião familiar, porque não adianta a criança estar em casa, o pai e a mãe dar um prato de salada, primeiro começa com aquele prato bonito da salada, depois dá uma proteína e passa o final de semana na casa da avó, é bala fine, é sanduíche, né, fast food. Às vezes, dentro de casa mesmo, não é nem só a comida, é a telinha. Dá uma A tela também. Isso é fácil. E inatividade. Não, e as crianças hoje têm voz ativa, né? Elas Sim. escolhem e a gente percebe que os pais, às vezes, se acumam e deixa a criança, mas ele, né, senão vai fazer uma birra e dá essa liberdade. Isso também prejudica. Isso também demais, prejudica. né? Mas escolher é importante, você não pode vetar, tem que ter boas escolhas, boas opções. A Ensinar o que é bom. Exato. Colocar o que a criança pode Exato. escolher. Exato. As opções A, B, C e D saudáveis, não vetar dela escolher. Sim. A Mas a autonomia tela é vem um grande daí. vilão, né? Porque enquanto a criança está presa ali na tela, ela não está tendo prazer naquilo que ela está se alimentando, não está degustando, é uma coisa mais automática. Existe uma competição aqui de prazer, né? Isso. A menina vem da tela aqui É importante ver o que está comendo, né? Com certeza. e às vezes nem com percebe o que certeza. tá comendo. Só vai. E a gente está vendo crianças hoje em dia com doenças de adulto, crianças hipertensas, crianças diabéticas, crianças com colesterol alto. Então isso a gente fala que tudo isso pode ser evitado. Claro. Uma boa alimentação, mudanças de hábito de vida e atividade física. E o Dr. Hugo deve de sofrer também com pais que chegam lá e falam: meu filho não para quieto, ele tem TDAH. O pai já determina as coisas. Porque hoje em dia uma criança que é ativa, ela é considerada hiperativa. Não. Criança que se movimenta demais chama mais atenção, de fato. Aí as pessoas começam a rotular, começam a falar: eu vi no Google, eu vi no YouTube. Pelo amor de Deus, passa com o Dr. Damião, conversa com É mais fácil. Toda a sua audiência, com a sua participação pelo YouTube, com as suas perguntas, e é isso mesmo. A gente vai seguir aqui no nosso programa, discutindo com essa bancada incrível que eu estou tendo a honra de conduzir aqui. Doutora Adriane, o Rodolfo, o Damião, a Cláudia e com você. Próxima notícia. TDAH em adultos. O que explica a alta de casos pelo mundo? Tem alta, Damião? Vamos lá, começa por aí. Tem alta de TDAH mesmo? Em público adulto, sim. No público adulto. Se a gente for pensar globalmente, não existe uma estatística que diga que aumentou, porque a gente permanece ali igual. De 5% a 7% na infância, e desses 5% a 7%, entre 70% terão os sinais e sintomas ainda na vida adulta. Tá? O que mudou ao longo do tempo, a gente está avançando na ciência, é que melhoramos a forma de diagnosticar. Tinha a ideia que era só um transtorno de meninos e da infância. Sabemos que não. Né? Porque os meninos mais hiperativos, meninas ali, uma hiperatividade mental. Então, hoje também, o advento das redes sociais, ficou mais fácil a informação. Mas também são um perigo, né? Informação demais que eu estou usando para cá. E aí, essa falsa impressão que tem um aumento, essa epidemia, ela não é biológica, tá? Existe, sim, melhor diagnóstico, a gente consegue identificar melhor em mulheres adultas, em homens adultos, e também porque existe uma confusão diagnóstica com ansiedade, com preguiça e por aí vai. Preguiça ainda existe, então? Preguiça existe. Eu achei que agora... Preguiça existe, mas existe uma confusão, né? Ali a procrastinação, então a ansiedade. E aí você hoje consegue os sinais, a avaliação ela fica muito mais criteriosa. Então a gente não tem esse aumento gigantesco, mas também tem o reconhecimento dos pais. Então se um filho vai lá no consultório, tem TDAH, então o pai se reconhece naquela própria história. Que aquilo não era percebido, não era visualizado, e você se vira, anos homens, você se vira com o que você tem, né? Vai lá, é sorte. Tá com preguiça, tá com frescura. Né? E a gente sabe que o TDAH ele traz prejuízos de fatos, assim,
bastante complexo para a pessoa. Que ela carrega essa dificuldade, não é só uma falta de atenção, não é isso. É um transtorno que vai te desregular emocionalmente, traz prejuízo no seu dia a dia, né? Então assim, tô cansado, tô TDAH, não é isso. A ideia desse bingo, eu chamo de bingo de rede social, né? Tô desatento, tenho TDAH. Tem critérios ali sintomatológicos de 6 meses de pertinência, de quanto é da sua infância. Então não é só você ver um vídeo no TikTok e falar que você tem. Por isso que nem todos são medicados. Porque primeiro precisa ter o prejuízo para avaliar a necessidade da medicação. A gente vai ali avaliar a funcionalidade, o prejuízo que essa pessoa tem ou não, né? E também, de novo, sinais, sintomas podem ser de muita coisa. Então, um bom profissional vai falar, isso aqui é ansiedade, isso é depressão, isso é falta de atividade física, isso é sono, isso é alimentação. Você falou que na cartilha lá, se a gente for ler, a gente tem tudo. Tem né? tudo. Hipocondríaco, então nem pode. O hipocondríaco não vive, né? O hipocondríaco vive menos que a gente, inclusive. Ele se cuida um tanto que acaba vivendo menos. Mas, de fato, não existe um aumento, existe uma percepção desse aumento em função das redes sociais, mas, de fato, é um transtorno que causa impacto muito grande na vida da pessoa. Trabalho, vida conjugal e vai trazendo prejuízo, né? Muito bem. A Maria Alice está perguntando aqui para o senhor o seguinte, de que forma um adulto pode se prevenir no quesito saúde mental? Obrigado pela sua participação, Maria Alice. Se prevenir, dá uma tese, né, Amado? A pergunta. Mas enfim, acho que ela quis dizer assim, quando a pessoa identifica alguma coisa, como procurar um... É que a pergunta dela é a pergunta que move a gente, que vai estudar isso desde sempre. Porque saúde mental é uma questão estrutural, social. Você precisa de boas oportunidades, trabalho, locomoção. Então, tem uma série de coisas aqui. Mas, de fato, acho que você se previne quando você se conhece. Acho que o autoconhecimento é fundamental. Aprender a dizer não. Maria Alice, né? Maria Alice. Dizer os nãos da vida é fundamental. Saber os nossos limites. Isso é um bom indicador de saúde mental já. Tá sofrendo, não invalida, busca ajuda, busca apoio. Porque isso vai piorando e a gente sabe que é a nossa grande prejuízo, nosso mal da nossa era é a saúde mental fragilizada. Isso começa na infância, a autoestima prejudicada, você vai só juntando prejuízo. Por isso que um bom diagnóstico de saúde mental é fundamental. Então, não ter preconceito, que a gente tem a ideia que psicólogo é só médico de louco, psiquiatra é médico de louco. Ainda existe isso? O tempo todo. Então, você vai lá, você vai fazer atividade física, que é terapia. Não é terapia, é terapêutico. Então, você tem que diferenciar o que é uma coisa não substitui a outra. Não, igual as mães física, que têm preconceito e acabam não levando os filhos durante a infância ao psicólogo, ao psiquiatra, e quando vê a criança já está adolescente, já está adulta, cheia de prejuízos enormes, né? Aí é mais difícil. E tem prejuízo com a medicação, a gente vai lá, olha, precisa tomar... Não vou dar a medicação, sou mais natural. Ok, você ser mais natureba, respeito, mas às vezes a medicação é necessária. Então, Maria Alice, se proteja cuidando de você, se afastando de quem você não gosta, filtrando a vida. Muito bom, essa resposta que você trouxe é muito significativa e a pergunta da Maria Alice foi muito abrangente, mas teve uma resposta completa. Obrigado pela pergunta, obrigado pela resposta, viu? E a gente tem outro tema muito importante que eu quero tratar aqui no programa. Coloca na tela, por favor, que é o perigo silencioso. 40% dos trabalhadores se sentem sozinhos no trabalho em 2025. Tem um grande amigo, que é o Dr. Roberto Chiniachi, que já foi entrevistado no Frente a Frente. Ele é uma pessoa que fala muito sobre solidão. Inclusive, ele tem preparado um livro para esse ano e escreveu um relacionado a isso no ano passado. Esse perigo silencioso que a gente observa de trabalhar e sentindo-se sozinho, Cláudia, o que isso causa no desempenho do funcionário? Pois é, hoje parecia que solidão era um tema assim, de ordem pessoal. Eu me sinto sozinha, não tenho relacionamento, estava na esfera privada. Agora que está atrapalhando o rendimento, a criatividade, o desempenho se tornou um problema de ordem pública. Tanto que a Organização Mundial de Saúde vem apontando, pedindo mesmo para as empresas que tenham laudos, inclusive de NR1, para identificar o clima, né, psicológico, a saúde mental, emocional dos funcionários, dos colaboradores. Por quê isso? A gente cada vez mais tem menos tempo, tem que trabalhar, mas também as pessoas, eu percebo que elas estão um pé atrás com o ser humano.
Ai, ser humano dá trabalho, me relacionar dá trabalho. Ai, eu prefiro... Gente, nada contra os pets, hein? Por favor. Pet é maravilhoso, supre uma parte emocional, mas nunca vai substituir o ser humano. As pessoas. Porque a gente precisa do outro até para se ver, para se espelhar. A gente também tem pesquisas, o que eu acho interessantíssimas, com bebês e com idosos. Que você dá tudo o que precisa para o idoso, comida, alimentação, etc., segurança, e não dá o contato físico, mesmo com crianças. Essas pessoas chegam a morrer. O ser humano precisa Nós de somos outra seres pessoa. sociáveis, né? Exato. E a gente vê essa política até pelos embates, que as pessoas fogem desses atritos, justamente por conta das redes sociais, que são esferas mesmo, não de diálogo, mas de disputas, de ataques, às vezes Acho que esse negócio da covardes. questão política pode fazer afugentar você de conversar com o outro no trabalho e isso. A gente viu vai isso nas fazendo últimas mesmo. eleições e acho que a gente vai ver de novo. Então tem que E tomar a gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que na primeira eleição que o Brasil já estava politizado, assim, polarizado, eu mesma falei, eu não aguento isso, porque o meu melhor amigo, eu não podia ir na academia que eu brigava. Sabe, em casa você já começa a querer evitar. Eu falei, pera, eu sou uma pessoa de diálogo, eu gosto das pessoas, o que está acontecendo? Então a gente precisa sair um pouco de nós, perceber, lógico, essa manipulação política e identificar. A gente tem que olhar, eu aprendi um exercício que eu fui para uma escola de filosofia que foi fundamental, a aprender a olhar para o que nos une, não o que nos separa. Você imagina assim, você é homem, você é isso, você é aquilo, você gosta de azul, eu gosto de vermelho, eu gosto de massa, você gosta de arroz. Tudo nos separa praticamente, mas algo nos une. Então a gente tem que olhar para aquilo. Primeiro que nós todos somos seres humanos. Exato. Segundo, numa empresa, nós estamos aqui por um motivo. Nós queremos fazer dar certo. Então, cada vez mais, gente, se a gente está numa família, a gente também tem que preservar a nossa união. Não vamos olhar para fora pelo que separa, vamos olhar para o que nos une. E é É tão um exercício que E é funciona. tão difícil a gente conseguir olhar para aquilo que nos une, porque, de fato, só o que interessa hoje em dia é o meu. Bom, o que eu penso é bom, o que você pensa é ruim. Exatamente. Isso tem criado um clima de desespero nas pessoas, fazendo com que elas se afugentem cada vez mais. Mas tem uma coisa que une todas as pessoas, que é a música. Música nos une. E este programa sempre termina com música. E eu combinei com os meninos o seguinte, como eles já vieram aqui em outras ocasiões, eles foram dispensados hoje do sorteio, mas as meninas estão aqui. Então, tá aqui, ó, a Adriane é o 2 e a Cláudia é o 4. E a partir de agora vocês vão descobrir quem é que vai escolher a música de encerramento do Bendita Hora. Hoje, que é 2, doutora Adriane Yamamoto. Vai lá, doutora Adriane, pode ser qualquer música que move a sua vida, como diz o Padre Juarez. Não, eu vou... Música da sua vida. Não, eu vou homenagear o padre que não tá aqui. Eu vou pedir Elvis. Elvis, o Padre Elvis. Marcos, ótimo. É, em homenagem Que música a do ele. Elvis você quer? Qualquer Se uma. tiverem aí. Então vai uma música do Elvis pra gente encerrar o nosso programa. Foi rápida. O pessoal da música vai escolher uma canção que vai coroar muito essa homenagem pro Padre Marcos e a gente continua no nosso programa, porque, como eu disse, a música une as Une, pessoas. tá vendo? Sempre tem algo em comum, Anima. é A ótimo. música sempre ou é um Sintoniza a conflito. vibração. Eu só não gosto de música na praia. Bom, sim. uma próxima Principalmente em alto volume. Pelo amor de Deus, vocês têm que virar pauta aqui, viu? Música, caixa de som na praia. Efeitos do treinamento funcional na qualidade de vida de idosos. A gente sempre debate isso aqui, Rodolfo, no programa, que é a melhora da qualidade de vida das pessoas com mais idades. Cláudia falou algo que é muito importante. O contato com as pessoas têm perdido o contato. Muitas vezes as pessoas com mais idade buscam um acompanhamento profissional de saúde física para ter uma pessoa com quem conversar, não é? Eu posso dar o exemplo do meu espaço. Meu espaço, prioritariamente, é para idosos. É mesmo? A maioria dos idosos não é porque a família é ruim ou são pessoas que têm pouco caso. É pelo mundo de hoje, acelerado, tudo para ontem, tem que trabalhar, a família fica distante. Muitos dos meus clientes acabam fazendo amigos lá. E aí eu viro um centro mais de convívio social. Claro, não deixo o treinamento de lado em hipótese alguma, mas é de lá que eu vejo grupos se formando, pessoas combinando de sair para jantar, de ver um filme no cinema, teatro, principalmente frequentar os restaurantes da região. Quando eu entro numa padaria ou num restaurante próximo, o pessoal me agradece, eu não sei nem porquê, mas é porque tem aluno Conatos lá, mas eles vão em grupo, e grupo de idosos.
Os efeitos do treinamento funcional e da qualidade de vida, eu queria fazer um alerta para todos que estão nos assistindo. Todo e qualquer treinamento é benéfico porque te tira da ociosidade e da inatividade física. Porém, a pergunta que você tem que se fazer é: se aplica a mim? Porque eu acho muito perigoso eu ou qualquer profissional vir aqui e falar: nossa, os efeitos do treinamento funcional são excelentes, que realmente são. Mas ele se aplica a você, idoso? Depende da sua condição, depende do que você precisa e o estado em que você se encontra. Por quê? Treinamento funcional hoje no Brasil, ele é visto como aqueles boxes de crossfit ou aqueles pedaços de academia onde tem mais pesos livres, barras no chão, uma borracha. Você sai correndo pelas ruas, né? Paga pra Isso. correr pelas ruas. Horrível. Por quê? Todo mundo fala que é treinamento funcional. Aí tem bola, é pilates. Isso não funciona. Se você parar e for para a raiz da palavra funcional, tudo aquilo que te ajuda para fazer alguma função corporal é funcional. Então não importa a atividade que você for fazer, mesmo que seja um treinamento funcional num box, você tem que se perguntar se aquilo se aplica a você, naquele instante que você se encontra e com as suas necessidades e particularidades. Hoje em dia tem na internet, que todo mundo procura, tem uma senhorinha de 67 anos que faz levantamento terra com 200 quilos. Nossa. Eu não faço. Ou seja, ela Não tem dá. preparo, você não. Pois é, mas aí você vê aquela senhorinha de saia, com roupa de igreja, fazendo um levantamento de terra de 200 quilos e fala: poxa, ela treina funcional, vou fazer. Não façam. Ela tem toda uma história para chegar lá. Ela não começou ontem. Claro, ela não começou tão cedo porque ela é notícia justamente por ser idosa. Mas ela já tem um histórico. Ela tem toda uma história atrás dela para ela chegar nisso. E ela não é uma regra. Ela é a exceção à regra. Porque não é fácil chegar aos 200 quilos. Não se pautem pelo que vocês veem na internet. Então, treinamento funcional para a terceira idade é excelente? Maravilhoso. Mas você tem que se perguntar primeiro, ele se aplica a você? Porque hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde e com a ciência, o treinamento que mais traz resultado para a terceira idade com segurança é musculação. Porque é um ambiente onde você tem um equipamento que dirige você nos trilhos anatômicos, você pode controlar a amplitude, a ergonomia do equipamento, a carga que você vai colocar, a velocidade de execução e inclusive a periodização com um profissional para saber te indicar o que você faz ou deixa de fazer. Porque função corporal são 3 básicas: empurrar, puxar e levantar. Reparem um recém-nascido. Ele não começa empurrando o chão para levantar a cabeça? Exato. Depois ele não começa a tentar se pendurar nas coisas que ele está puxando. E depois ele levanta. Tudo que a gente vê nas academias são fragmentações dessas funções corporais. Tudo, não importa que academia, que low cost que você tem aí, do que grande rede. É tudo fragmentação disso. Então, se você fizer isso bem, se você fizer um único exercício de empurrar, De qualidade. um único de puxar e um único de levantar, com qualidade, esse é seu começo. Muita gente tem me perguntado, como é que eu começo? Aí começa com um de empurrar, O começo vai ser esse. um de puxar e um de levantar. Se você for ver, esse daí você faz em 15, 20 minutos numa academia. E a pessoa fala assim, pá, mas tem gente que treina 1 hora. Justamente, essa pessoa para chegar até 1 hora, ela passou por um histórico. Ela não começou naquilo. Então começa devagar. Começa devagar. Aqui entre nós tem um bom exemplo, que é o Wilson, que faz academia, uma dedicação, sabe, grande. Não é 1 hora por dia, é um menino dedicado, me inspira sempre. E olha, muito bom você ter falado isso, eu acho que isso motiva todo mundo que está aqui e que está em casa também. Obrigado pela sua contribuição, Rodolfo, isso é importante. Tem mais notícia? Outro Rodolfo, tem 2 Rodolfos aqui hoje, estou confuso. Rodolfo, próxima notícia, vamos ver o que nós temos aqui. Veja como a deficiência hormonal prejudica o crescimento das crianças. Crescimento das crianças. Você sabe que minha mãe tinha uma preocupação muito grande, que eu era muito baixinho, né? Ela falava, esse menino não vai crescer, magrelo, pequenininho. Aí, essa preocupação tem a ver com deficiência hormonal? Eu tenho 1,75, hoje tá bom, não preciso mais. Mas há uma preocupação dessa deficiência, doutora? Isso aí é verídico. Mas o que eu falo para as mães, que nem toda criança com baixa estatura é sinal de alguma deficiência. Por isso a importância da consulta pediátrica, da consulta que a gente fala de puericultura, porque a consulta mês a mês ali da criança, do bebê, a gente tem na caderneta da criança uma curva de crescimento.
E naquela curva de crescimento, a gente vê como aquela criança cresce, se ao longo do tempo ela passou por alguma intervenção, por alguma cirurgia, por alguma internação, ou se alimentou mal num período, ela tende a cair na curva ou ascender, que é o que a gente espera. E isso a gente projeta também com um canal familiar. Não adianta seus pais serem baixos e quererem filhos gigantes. Não dá. Então, eu falo para as mães, não adianta você ficar comparando o seu filho com o filho da vizinha. Cada um tem um canal familiar. Mas é importante, na minha consulta, eu faço uma consulta bem completa com os exames, inclusive pedindo a parte hormonal, porque tem algumas crianças que têm deficiência hormonal e é necessário a reposição, a suplementação para que essa criança possa crescer e se desenvolver. Existe uma idade para a gente dizer que já pode fazer essa avaliação ou qualquer idade é possível? A partir de 3, 4 anos já é possível, tá, fazer essa avaliação. E tem crianças prematuras, que não cresceram aquele tempo esperado intraútero, crianças que a mãe passou por alguma infecção durante a gestação, crianças que ficaram muito tempo internadas em UTI, tiveram prejuízos de crescimento, então essas a gente monitora mais de perto e começa a pedir esses exames mais cedos. E eu tenho crianças no consultório que começaram o hormônio do crescimento com 3 anos. Nossa. Por quê? A criança foi prematura, a criança não fez o que a gente chama de catch-up, que a gente espera até 2 anos, para ver se aquele tempo que ela deveria ter crescido intraútero, ela recupera no ambiente externo, né? Com a alimentação, atividade física. Como essa criança não fez essa recuperação, não fez esse catch-up, a criança estava muito abaixo do canal familiar e já estava impactando, por incrível que pareça, uma criança de 3 anos, diante da salinha dela no colégio, já estava sendo comparada com os amiguinhos, que ela era muito pequenininha. Outra coisa que chama a atenção dos pais é que aquela criança não perde roupa, aquela criança não perde sapato. Vai sempre utilizando por muito tempo. Por muito tempo. É normal numa fase como essa. Isso é um grande alerta também, que deve procurar o especialista. E geralmente o pediatra encaminha para o endócrino pediatra, que é o médico responsável pela parte de crescimento. Fiquei feliz em saber que há esse tipo de atenção com as crianças. Eu sei que hoje em dia tem área para tudo, praticamente, mas as crianças precisam de um olhar, assim como os nossos idosos, porque a gente precisa dar atenção para os nossos idosos e para as nossas crianças, para que elas não cresçam, as crianças, sem atenção, e os idosos. A gente aprende tanto quando a gente conversa com uma pessoa com mais idade, né? E que essas crianças cresçam com uma boa saúde mental. Exatamente, não só com a tela do celular. E agora nós vamos para o resultado da nossa enquete. O dia do fico, um marco histórico. O que será, ele que é um momento significativo da nossa história, foi declarado em que ano? 1822 ou 1824? O resultado qual foi? 1822, 76% acertaram a resposta. Dia 9 de janeiro de 1822 foi declarado o Dia do Fico. Tá aí então o resultado da nossa enquete. E agora, para você que nos acompanha, a pedido da doutora Adriane, a música do Elvis Presley para encerrar o programa. Que beleza. Ótimo, vamos agradecer então a presença de cada uma dessas pessoas que abrilhantaram o nosso programa com conhecimento mais uma vez. Cláudia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi muito gostoso foi ótimo participar. Para te acompanhar, o Instagram é @aclaudia.santana, certo? Sim mesmo. Muito bem. Muito obrigada. Damião, obrigado pela presença. Obrigado a vocês, foi incrível essa tarde. Ah, que bom, foi mesmo. Eu tenho certeza de que quem está em casa aprendeu muito com seus conselhos, com sua capacidade de ensinar para nós. E o teu Instagram é @dan_psicólogo, certo? Isso, correto. Muito bem. E o @vivendo a superdotação. Tem que voltar aqui para falar sobre isso também, viu? Muito bom. Sim. Adriane, obrigado, doutora. Prazer. Vamos olhar para nossas crianças com mais atenção. Vamos, vamos. O Instagram é @doutora_Adriane_pediatra. @doutora.adriane_pediatra. Isso, muito bem. Eu peguei a ficha aqui, gente. Parece que eu tô precisando de um oftalmologista, né? Aqui não tem nenhum na mesa. É que eu fico muito abaixado aqui. Rodolfo, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, é uma honra. Pra gente te acompanhar é o @Rodolfo Beltrame, né? Isso.
Rodolfo com F mesmo, né? Rodolfo com F. Ou clínica.conatos, podem me encontrar lá. Perfeito, muito bom. Obrigado, gente, mais uma vez. Obrigado a você que me acompanha. Domingo, 9h30 da noite, tem Conexões Rede Vida. Segunda, 10h30 da noite, frente a frente. E terça que vem eu tô aqui com vocês de novo. Boa tarde e ótimo fim de semana. Give me one more chance to keep you satisfied.